São Bidu, vou passar algumas informações acerca dos princípios que norteiam a administração pública, certo? Existem dois tipos de princípios: os princípios que são expressos, certo, na Constituição Federal, que é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? Que é o famoso LIMP, certo? Esses princípios, o princípio primeiro, o da legalidade, ele traz a informação de que todo o ato da administração pública, todos os atos que a administração pública venham a exercer, eles devem ter previsão legal, ou seja, deve estar previsto em lei, ou seja, só pode ser feito aquilo que a lei estabeleceu, só pode ser feito aquilo que a lei já pré-estabeleceu. Essa legalidade é no sentido restrito, ou seja, só pode ser feito aquilo que a lei autoriza, diferentemente da nossa legalidade que o cidadão tem, da legalidade que nós, o cidadão de bem que pagamos impostos, temos, que é a legalidade no sentido amplo. O que é a legalidade no sentido amplo? É que você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, diferentemente da legalidade da administração pública, que ela deve fazer tudo o que estiver previsto em lei. Impessoalidade, o princípio da impessoalidade, ele rege que o gestor e a administração pública, ela deve ser impessoal em seus atos, ou seja, ela não pode privilegiar uma ou outra pessoa por afinidade ou por qualquer outro tipo de vínculo. Ela deve ser impessoal ou imparcial, pode-se dizer também, que ela tem que ser, vamos supor, em meio termo. Ela não pode privilegiar ninguém por conta, por exemplo, de um cargo público, por conta de status, por conta de ser conhecido. Ela não pode privilegiar, tem que ter o mesmo tratamento. Princípio da moralidade. Da moralidade, a administração pública ela tem que ter os seus valores éticos, tem que trabalhar com os valores da moral, ou seja, ela não pode fazer coisas que contrariam, certo, o que julgamos ser certo, o que a sociedade dita como que é certo. Também está intimamente ligado com a da legalidade e da impessoalidade. O princípio da publicidade, ele traz as informações de que todo o ato da administração pública, ele tem que ser público, ele é público e ele deve ser disponibilizado para aqueles que assim quiserem ter informações dos atos, certo? Só tem um salvo, tem uma ressalva nesse princípio, que são os atos que correm em segredo de justiça ou que incidam em perigo à sociedade, certo? Esses atos, eles são restritos. A administração ela não tem obrigação de divulgá-los, senão para as partes interessadas, certo? E o princípio da eficiência, esse princípio ele foi acrescentado posteriormente, ele não é um princípio originário da Constituição, da primeira Constituição, da de 88, da Constituição original. Ele é um princípio que ele foi acrescentado através da emenda constitucional, e esse princípio ele visa de que o servidor público, os serviços públicos, ele tem que ser eficientes, ou seja, ele tem que ser alcançados de uma maneira justa, correta e rápida, certo? Que tenha menos gastos e que seja eficiente, certo? Não adianta nada você ter um serviço que é muito rápido, porém ele é muito oneroso, ou seja, ele é muito caro. Então não adianta nada, você não está sendo eficiente. Assim como também você ter um serviço muito barato e demorado. Então não adianta. O princípio da eficiência ele é esse equilíbrio. Você tem que ter esse equilíbrio entre o bom e o barato, certo? Aí entramos nos princípios administrativos que não estão expressos. Os princípios não expressos. Dentre eles, nós temos o princípio da supremacia do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público, ele traz as informações de que o interesse público, como o próprio nome já diz, ele é supremo sobre todo e qualquer ato da administração. Ele deve ser obedecido em todo e qualquer ato da administração. Por quê? Porque o interesse público, ele é aflorado. Ele é quem vai reger os atos da administração. Nós lembramos
como foi passado na outra videoaula acerca da administração pública, que esse interesse público na gestão patrimonialista, que foi antes de 1930, ele não era obedecido. Ele não era sequer observado. Por quê? Na gestão patrimonialista, a gestão da autoridade, o gestor público, ele fazia dos bens públicos, ele fazia da máquina pública uma extensão dos seus bens. Ou seja, ele trabalhava para si. Diferentemente do que é estabelecido pela supremacia do interesse público, que realmente ela visa justamente fazer com que o interesse público seja atendido de uma maneira correta e de uma maneira sinalagmática, ou seja, correspondendo para os dois lados. Também temos a disponibilidade dos bens públicos, que é um princípio também bastante lembrado e bastante visado, de que os bens públicos ou serviços públicos ou atividade pública, ela não pode ser utilizada senão para o povo, senão para o suprimento do interesse público. Ou seja, eu não posso, quanto administrador público, utilizar uma máquina de xerox para tirar cópias para mim, para interesse próprio. Eu não posso pegar um carro público, e sair andando, passeando no final de semana, viajando para Pirinópolis, viajando para Caldas Novas, para outros locais, senão há interesse público, senão pelo interesse público, certo? Não posso usufruir dos bens públicos e dos serviços públicos para utilizar para ganho próprio. O princípio da autotutela também é um princípio não expresso, certo? Que ele traz o controle dos atos. Ele visa que ele tem essa prerrogativa de que eu, como administração pública, eu posso corrigir os meus atos de acordo com a minha necessidade, de acordo com que o andar, certo, dos atos vão dizer se eu posso revogar um ato meu que já se tornou inconveniente. Eu posso estar revogando ele, posso estar convalidando, posso estar anulando. Isso é o princípio da autotutela. Assim como também, diferentemente, o princípio da tutela, certo? Que quer dizer guarda, que quer dizer cuidar, ele também é respeitado pela administração pública. Só que diferente da autotutela, que controla a si mesmo, a tutela, você controla os órgãos que estão subordinados a ela, certo? Por exemplo, numa secretaria, ela controla os outros órgãos que estiverem vinculados à secretaria. Ela tem esse poder de tutela, de controle, de guarda, certo? Temos também o princípio da inafastabilidade jurisdicional ou de sindicabilidade. Esse princípio, ele traz que você não pode, em tese é isso, que você não pode afastar da justiça, você não pode afastar do poder judiciário o mérito de analisar os atos da administração pública. Ou seja, todo ato ele pode sim, todo ato da administração pública ele pode sim ser analisado pelo poder judiciário, certo? Até mesmo para controle dos poderes, certo? Da teoria do check and balance. Você está controlando os poderes para ter um equilíbrio, certo? Temos também o princípio da especialidade. O que é o princípio da especialidade? É que a administração pública, o órgão público, ele não pode fugir da especialidade a qual ele foi destinado. Ou seja, ele foi criado para devido fim. Ele foi criado para fazer alguma coisa, certo? E ele não pode sair dessa finalidade que ele foi criado. Um exemplo, temos uma agência de fiscalização, certo? Qual é o intuito dela? O que ela tem que fazer? Fiscalizar, não é? Ela pode muito bem chegar e sair aí fazendo prerrogativas, abrindo conta de banco, abrindo uma conta da Caixa. Essa agência agora ela vai abrir uma conta da Caixa. Tem como ela fazer isso? Não tem, porque é o princípio da especialidade.
Eu só posso fazer aquilo que está vinculado, que a lei permite que eu faça e foi criada para isso. Certo? Temos também da hierarquia. O da hierarquia está bem ligado, o princípio da hierarquia, ele está bem ligado com o princípio da tutela. Certo? Porque para haver a tutela, deve haver hierarquia. O princípio da hierarquia, ele trata justamente isso. Aí é a subordinação de órgãos que estão vinculados com os órgãos mesmo, vinculados entre si, certo? Exercendo justamente isso, uma subordinação e proporcionalmente uma tutela. Nós temos também o princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade, ele rege em si de que os atos, eles devem ser adequados, certo? E necessários. Ou seja, eu só posso agir dentro do adequado e dentro do necessário. E também temos o princípio da proporcionalidade, que é meio que um limite para o agente público. É meio que um limite, porque eu só posso agir dentro do que foi feito. Por exemplo, uma pessoa, é um exemplo prático, uma pessoa que furta, ela furtou ali 1 litro de cachaça, por exemplo. Aí você vai pegar ela, você vai chegar e vai colocar ela na cadeia por 12 anos, sendo que a pena máxima é de 5. É o princípio da proporcionalidade. Você só pode agir dentro do limite. Você só pode atuar dentro do que foi feito. E na medida que a lei diz que você tem que fazer, obedecendo o princípio da legalidade. Certo? Temos também o princípio da continuidade do serviço público. Ou seja, o serviço público, ele é contínuo, ele não pode parar. Ele tem que prosseguir sempre para atender o quê? O interesse público. Uma coisa interessante, né? A partir desse princípio, o presidente e o vice-presidente, eles não podem viajar no mesmo avião. Eles não podem viajar no mesmo avião. É garantindo isso aqui, ó, a continuidade do serviço público. Porque já pensou se o avião cai? Aí morrem os dois. Aí você vai ter que parar o Poder Executivo, fazer nova eleição, ter todo aquele transtorno novamente do pessoal ir para a rua, transtorno no bom sentido, certo? Justamente por conta da